Boa noite pessoal do Insta, o pessoal do Facebook. Eu sou a Michele Godas do Instituto Quanin e sejam todos bem-vindos à nossa live. Hoje vamos falar sobre perfil comportamental. Então vou esperando as pessoas entrarem para que a gente comece a nossa live de hoje. Então sejam todos bem-vindos, vamos entrando. Bom tê-los aqui. É sempre bom falar de perfil, na verdade. É um dos assuntos que eu mais adoro falar, então muito bom vê-los todos aqui. Então, eu vou colocar o pessoal aqui do Face também. Tá? Boa noite, Alzira. Boa noite a todos do Face. Vamos nos preparando para a live. Boa noite. Vamos falar sobre perfil. Será que entendemos o que é um perfil? Ou temos essa ideia crua que o pessoal tem por aí? Será que perfil pode ser algo mutável? Ou perfil é algo que você carrega para o resto da vida? Como que será que é isso? Então, vou esperar só mais um pouquinho para a gente começar. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Roberto, Bartira. Quem não viu antes, sejam todos bem-vindos. Porque eu vou precisar dar um boa noite, Janaína. Porque eu vou precisar começar falando para vocês de algo que é o seguinte. Vou ter que começar falando, dando uma aulinha de neurociência, falar um pouquinho de neurociência para que a gente consiga entender perfil, porque perfil não é tão raso como as pessoas pensam. A pessoa tem ideia que perfil é meio receitinha de bolo, meio que a gente combina uma coisinha aqui e combina outra ali e pronto, e aí tá pronto, é um livrinho ali que a gente só vai seguindo. Mas não, existem profissionais especializados em perfil, os chamados perfilistas, certo? E quem são os perfilistas? Um minuto. Peraí. Que para variar, minha câmera tá suja e o Rolando tá limpando. Peraí. Pronto? Então tá. Deve ter melhorado? Te vejo mais claramente. Então Linda pronto. como Então sempre. vamos lá. Então, o que eu quero dizer com isso? Então vamos falar de perfil, mas esse perfil profundo, esse perfil que é estudado mesmo, não essa coisinha de revista, essa coisinha de livro que vende por aí, que você consegue ir lá, dar uma olhadinha, ler e falar, ah, tá bom, já sei qual é meu perfil. Não, não. Eu estou falando de um outro tipo de perfil. Eu estou falando de um perfil profundo, um perfil que te traz uma um real conhecimento a respeito de você e a respeito das pessoas à sua volta. E aí, os especialistas em perfil, eu sou uma delas, o Rolando também é, eu sou uma perfilista, sou uma psicóloga especializada em traçar perfil. E qual que é qual que é essa vantagem de traçar perfil? Quando eu conheço a mim mesmo, eu consigo tirar de mim o melhor que eu posso. Quando eu conheço o outro, eu consigo também tirar do outro o melhor que ele pode, sem cobranças, sem expectativas, sem aquela coisa de, chata que acaba tendo nos relacionamentos. Então, assim, quando eu falo de perfil, estou falando de conhecimento. E aí, você está pronto? Você está pronto para se conhecer profundamente? Mas olha aí, fica a dica. Depois que a gente entra nesse mundo, e nesse mundo de perfil, você nunca mais passa a ver a vida como você via antes. A partir deste momento em que você conhece como funcionam as pessoas e como você funciona, acabou as desculpas. Então, se você é aquela pessoa que adora jogar a responsabilidade das coisas no outro, ou simplesmente gosta de ficar dando desculpinhas, isso não é para você, porque essa live é a live para quem quer verdadeiramente se conhecer e conhecer o outro.
E aí sim eu preciso trazer alguns conceitos muito importantes quando a gente fala de perfil. E o primeiro deles, e antes de qualquer coisa, é o conceito de empatia. Todo mundo sabe me falar o que é empatia, mas na verdade eu só ouço coisa errada a respeito disso. Então vamos lá. Empatia definitivamente não é se colocar no lugar do outro, certo? Empatia definitivamente não é se colocar no lugar do outro. Empatia é olhar pelo olhar do outro, é olhar pelo perfil do outro, é olhar pela cabeça do outro, certo? Porque senão não adianta nada, eu me coloco no lugar do outro, mas carregando o meu perfil, carregando as minhas características, isso vai adiantar o quê? O que isso vai ser positivo? Em absolutamente nada. Então, primeiro eu preciso esclarecer isso para vocês. Empatia é olhar através do olhar do outro, através do perfil do outro. Eu entro na cabeça do outro sabendo que ele é um determinado perfil, que ele carrega uma determinada característica, e aí, a partir daí, eu vou conseguir fazer uma análise, certo? Aí eu vou trabalhar um ponto que nós chamamos de compreensão. E eu sempre falo isso nas lives. Compreender não significa aceitar. Compreender não significa concordar. Compreender significa entender logicamente o que leva a pessoa a um processo específico. E eu só consigo fazer isso se eu tenho um processo empático. E aí a minha questão é o seguinte: qual é o seu grau de empatia? E aí, questionando, você sabe os 3 tipos de empatia que existem? Eu já falei isso lá atrás em alguma live, mas eu tenho que reforçar nessa live de hoje. Nós temos a empatia intelectual, que sim, eu imagino que pelo perfil do outro, ele vai pensar determinada coisa quando eu der o nosso insight, tá? O emocional é, através do perfil do outro, eu vou imaginar o que o outro possa sentir. E o perfil social é, a empatia social é, a partir disso, eu sabendo o que o outro está pensando ou o que o outro está sentindo, eu faço alguma coisa a respeito disso, certo? Então, sim, conhecer o perfil é conhecer profundamente como nós funcionamos. E a partir daí, eu vou exigir de mim somente aquilo que verdadeiramente eu posso entregar. Ok? Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui me assistindo na live já fizeram inclusive um curso de perfil comigo. Então, quem já assistiu aí o curso, vai falando aí, manda um oi aí para falar se realmente não fez diferença na sua vida. Eu já vi que tem a Ju Peixinho tá aí, a Loana tá aí, enfim. Fala aí um oi e me diz o seguinte: fez ou não fez diferença profissional e pessoal? Porque às vezes quando a gente fala de perfil, as pessoas têm uma tendência de levar já para o lado profissional. Ah, não, é muito importante eu trabalhar, né? A Andréia, né, Dé? Né? Tem o costume de levar para aquela coisa profissional. Não, eu sou gestora. Poxa vida, como que é isso? Então eu preciso aprender a trabalhar. Gente, sim, é muito importante para a tua área profissional. Com certeza, mas para a tua área pessoal é tão importante quanto. Calma aí, Fê. Você não fez, mas vai ter um agora. Fica tranquila que até um segundo semestre de julho sai um curso aí de novo de Eneagrama. A gente já fez o curso de Eneagrama e a gente vai ter outra aí, acho que, se eu não me engano, aí pelo segunda semana de julho, tá bom? Mas enfim, bom saber que você quer fazer. Mas vamos lá para esclarecer uma base. Antes de falar de perfil, eu vou falar de 3 dias de perfil, vocês vão cansar de ouvir isso. Mas é importante dizer o seguinte, é uma sequência. Quem perdeu hoje vai ter que rever porque amanhã está linkado a hoje, certo? Então, quando eu falo de perfil, eu vou falar aqui do perfil base, daquele que você vai carregar desde ali da tua formação de personalidade até os últimos dias da sua vida. Sim, eu estou falando de um perfil que é imutável. Tem vários. O Rolando falou ontem a respeito de alguns testes de perfil. Ele comentou a respeito com isso de vocês.
E ele falou que tem perfil, né? Ah, não, águia, eu consigo dar um input e talvez melhorar o águia, levar o águia para um pouco de mais tubarão, ou pegar o tubarão e dar um input e levar ele para um gato. A gente consegue, sim, trabalhar algumas habilidades dentro de alguns aspectos de algum perfil, certo? Mas eu não consigo mudar o perfil base dessa pessoa. E esse perfil base, ele é feito basicamente de duas coisas. Genética, sim, a famosa genética, a gente não pode desconsiderar isso. E sim, o teu repertório adquirido na sua vida. Beleza? Então eu tenho que pensar, quando eu penso em perfil, eu penso nisso. Ou seja, se a parte genética, se ela é composta de genética e repertório, eu não tenho como mudar minha genética. Se eu nasci com uma genética propensa a determinada coisa, com certeza essa genética vai dar essa base desse perfil. E quando eu falo disso, o que eu estou querendo dizer? Que nós podemos ter 3 bases de perfil. Eu posso ter a base emocional, instintiva ou racional. Emocional, instintiva ou racional. E o que eu quero dizer com isso? Primeiro, vamos voltar aí, vamos lá atrás, um conceito. Ser emocional não significa ser emotivo. Eu posso ser um racional emotivo, eu posso ser um instintivo emotivo, eu posso ser um emocional não emotivo, tá? O que eu quero dizer com emocional? Vamos lá. O emocional significa que o meu aparato neural, ou seja, o meu cérebro, e todos os seus neurônios receptores extrasensoriais ou intrasensoriais são super sensíveis, certo? Quando eu digo de emocional, eu estou dizendo isso. Então, quero dizer que o meu aparato neural, ele é muito mais sensível para a captação de estímulos externos e de estímulos internos. Estou falando de base física, estou falando de cérebro. Então, todos os neurônios receptivos de um emocional, ele é altamente sensível. Ele capta os estímulos fora e os estímulos dentro com muita facilidade. Então, uma mulher que é emocional disse assim: nossa, eu acho que eu tô grávida. Com certeza ela está, se ela falou isso, porque ela percebe mudanças muito sutis no corpo dela, certo? Eu estou falando então de parte física, de parte cerebral, de parte genética. O que é genético? A combinação da mamãe mais a combinação do papai deu, né? Na base de porcentagem, essa criança pode nascer ou não com esse determinado ponto físico, ok? Ótimo. Quando eu falo do instintivo, eu estou falando de um sistema de luta e fuga, ou seja, aquelas pessoas que elas têm todo o aparato do cérebro primitivo dela. Sim, cérebro primitivo. A gente tem o cérebro primitivo, a gente tem o cérebro emocional e a gente tem o cérebro neocórtex, ou cérebro racional, ok? Então, quando eu vou dar do emotivo, eu estou falando dessa parte desse cérebro emocional, ele é muito mais sensível. Quando eu estou falando desses seres instintivos, eu estou falando que esse cérebro, o reptiliano, esse cérebro instintivo, ele é muito mais sensível a estímulos externos e internos. E aí o que acontece? É aquele sistema luta e fuga. Todo mundo já estudou isso na escola lá atrás. Sabe assim, quando você fica muito irritado e você tem uma reação inesperada, ou quando você tem aquela batedeira no coração, ou quando você fica cego de raiva. Tudo isso tem a ver com o seu cérebro reptiliano, com o seu cérebro instintivo. E sim, as pessoas que são instintivas, que têm essa base instintiva, têm esse cérebro muito mais sensível. É aquelas que simplesmente reagem com muita facilidade a estímulos, certo? E aí a gente conhece pessoas dessa forma. Então eu estou falando das pessoas emocionais e estou falando das pessoas instintivas.
Prestem atenção no que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que é predominantemente esses cérebros são mais ativos. Eu não estou dizendo que uma pessoa que tem um cérebro emocional não carregue um cérebro reptiliano, né? Um cérebro instintivo, senão ela morre, né? Ela precisa. Então, nós três, né? Nós possuímos esses três cérebros organizados. Então, o cérebro emocional, o reptiliano ou primitivo e o neocórtex ou cérebro racional, tá? Então, no emotivo, o cérebro emotivo ele é muito mais sensível a estímulos. No instintivo, muito mais sensível a estímulos, certo? E aí, quando eu falo do racional, ele é o mais sensível dos racionais. O que eu quero dizer? O neocórtex, esse cérebro responsável pelas conexões racionais, ele funciona primeiro e muito mais rápido do que todos os outros. E assim eu crio a base da personalidade. Ou meu cérebro ele é basicamente mais emocional, basicamente mais instintivo ou basicamente mais racional, ok? Essa é a base da nossa personalidade. Depois nós começamos a recrutar os outros cérebros para auxiliar nessa base de personalidade, ok? E aí sim ela vem através das nossas feridas primordiais, essas feridas formadas na infância. Então vamos lá. A gente nasce com a genética, beleza? Não tem muito o que fazer com isso. Nascemos ou mais emocionais, ou mais instintivos, ou mais racionais. E aí sim, na nossa infância, nós vamos fechando a nossa personalidade. E a nossa personalidade, ela vai fechando ali com 12 anos. Até 12 anos ela fecha. E o que eu quero dizer com isso? A partir daí eu começo a ter características muito mais complexas a respeito do meu perfil, tá bom? Só que também neste período é o período que nós chamamos na psicologia da formação das feridas básicas. E quais são as feridas básicas? A ferida do abandono, da traição e de não sentir-se importante. Ou seja, em algum momento lá atrás, na tua infância, lá dos seus 0 aos 12 anos, você teve a impressão ou verdadeiramente aconteceu isso de quê? Ou de você ser traído, ou de você ser abandonado, ou de você se sentir-se não importante. Prestem atenção, não necessariamente isto aconteceu. Pode ter sido uma leitura que a criança fez a respeito disso. E no momento que a criança fez essa leitura, ela cria essa ferida, certo? E a partir daí, ela pode reprimir um desses centros, fazendo com que esse centro fique ali para ser trabalhado num outro momento e de uma outra forma. Desculpa, gente, eu tô falando desde cedo e a voz já tá falhando. Então, muito importante a gente lembrar disso. Então, vamos lá. Nasci com uma genética, uma predisposição a, e aí eu formei a minha ferida, que pode ser a ferida de abandono, traição ou sentir-se não importante, reforçando o fato que você pode ter se sentido abandonado em algum momento, você pode ter se sentido não importante em algum momento, você pode ter se sentido traído em algum momento. Não é isso, né? Porque essas são sensações humanas, nós vamos sentir essa ferida em algum momento, então isso a gente sente, mas a questão é que teve uma ali que foi marcante. E na hora que ela foi forjada em você, depois tudo que foi acontecendo só foi reforçando essa ferida. E aí essa ferida foi sendo colocada ali num lado de uma forma no qual um traço de personalidade seu ficou reprimido, tá bom? Tá. Então eu tenho o meu predominante genético e tenho o que nós chamamos de centro de apoio. E de onde veio esse centro de apoio da personalidade? Esse centro de apoio da personalidade, ele veio
justamente do nosso repertório adquirido. Ou seja, livros, cursos, tudo aquilo que você aprendeu na tua vida. Então, tudo aquilo que você foi aprendendo e adquirindo, ele passa a ser o seu centro de apoio da personalidade, certo? E isso é muito importante dizer. Igual, eu sou uma pessoa que eu sou, a minha personalidade, eu sou uma emocional com centro de apoio racional, certo? Então, esse é o meu traço genético. Então, o meu traço genético é emocional. E eu tenho um traço de apoio de personalidade racional, ou seja, gosto de estudar, preciso de conhecimento para quê? Para solidificar aquilo que eu sinto, para que consiga fazer sentido para mim. E qual é o meu centro que está ali adormecido? Qual é aquele centro que eu deixei ali escondido? É o centro instintivo. Ou seja, eu não sou uma pessoa reativa. Eu sou uma pessoa que geralmente eu tenho uma explicação mais racional para as coisas, certo? É só para dar um exemplo. E aí, quando a gente pensa nisso, aí você vai me perguntar, Michele, eu posso mudar? Você pode mudar essa sua estrutura durante a sua vida? Não, eu não posso mudar. Eu fechei esta personalidade com 12 anos e eu vou arrastar esta personalidade até o final da minha vida. O que eu consigo fazer neste meio tempo, na verdade, é ir trabalhando alguns aspectos para fortalecer os meus pontos fortes e, né, adquirir novas habilidades para lidar com algumas coisas. Mas a minha personalidade vai ser essa, certo? E por que quando eu trago esse olhar tão profundo da neurociência? Porque quando nós falamos, eu estou trazendo basicamente para você aquele perfil que eu mais gosto de trabalhar, que é o Enneagrama. Por que eu estou trazendo isso? Porque é o mais próximo que nós temos de uma ciência exata, que é a neurociência, certo? Então, nós trazemos esse olhar muito forte, porque sim, né? Existe ali, quando a gente olha para um grupo de pessoas que possuem características e essas características se agrupam, né, em 9 tipos de pessoas. E aí nós falamos de 9 tipos de perfis, ok? Beleza? Então, isso é importante a gente enxergar, porque eu tenho uma forma, e pode ter outras pessoas, outras combinações. Posso ter um emotivo, né, um emocional com racional, um emocional com instintivo, um emocional com o instintivo, racional ou... Hã? O racional é emotivo. Não dá para eu ter um emotivo com um emotivo. Então, assim, então tem a combinação do emotivo com o racional, o emotivo com o instintivo, certo? Pensando em centros de apoio, beleza? Estão compreendendo aí, gente? Dá para acompanhar? Tá dando? É que eu adoro falar disso. Eu falo pra caramba a respeito. Se alguém quiser já ir mandando alguma pergunta, já vai mandando perguntas a respeito disso daí. Então, eu tô falando de uma personalidade que não muda. Eu sempre vou ser uma emocional com racional. Tudo bem? Isso vai me trazendo características muito peculiares que sim repercutem no meu comportamento. Então, o meu comportamento ele vai ter uma determinada predisposição para algumas coisas, exatamente por eu ser dessa forma. E aí sempre tem uma pergunta, né? As pessoas começam a correlacionar doenças com alguns perfis. Quando a gente fala disso, não dá para a gente correlacionar. Por que não dá? Porque uma pessoa que tem uma doença psiquiátrica, né, ou uma esquizofrenia, ou está em depressão profunda, ou possui um traço psicótico, ela, na verdade, ela tem comprometido essas bases de análise. E aí fica, assim, muito difícil para a gente conseguir analisar. A gente consegue, talvez, até ali chegar no predominante, porque é o genético, e aí a gente vai traçando ali,
a gente consegue meio que ter essa ideia, tá? Mas nós não conseguimos, na verdade, fechar um perfil desse. Lombardi é bem interessante quando a gente começa a falar de perfil e a gente já quer saber o nosso. E aí tem várias pegadinhas aí na internet de vários testes. Gente, teste de perfil pela internet, por mais que seja super idôneo, o site, tudo mais, é muito complicado, porque a gente precisa ter alguns elementos para conseguir trabalhar essa questão de perfil. Por isso que eu sempre indico às pessoas ou vão estudar, pegar livros e estudar a respeito do perfil, ou, por que não, vão fazer um curso disso para você aprender a ter ferramentas para conseguir movimentar esse conhecimento. E assim, e é importante porque a partir daí nós começamos a olhar para as pessoas através disso. Então, eu sei o que eu posso esperar de um emocional, eu sei o que eu posso esperar de um racional, eu sei o que eu posso esperar de um instintivo. E por saber o que eu posso esperar, eu simplesmente vou trabalhando dentro de um parâmetro. E aí eu consigo adequar a minha fala, eu consigo adequar os meus treinamentos, eu consigo adequar, tá? A forma de ação naquele momento, tá? Isso é muito importante quando a gente fala de perfil. Até porque, se a gente for ver, né, existem características tão primordiais disso que quando a gente olha para o Homo sapiens só chegou a dominar o mundo porque a base da humanidade carrega um perfil específico, tá? É um perfil muito peculiar, né? Ele tem uma preocupação com a segurança. E sim, por ter essa preocupação com a segurança, essa base da sociedade, foi que trouxe o Homo sapiens até o dia de hoje. Ele nos levou para a caverna, cuidou dos seus filhotes, começou a trabalhar com fogo, começou a se preocupar em plantar alimentos e toda essa característica básica voltada para a segurança fez com que o Homo sapiens hoje chegasse e dominasse a nossa espécie. Hoje nós somos Homo sapiens, mas nem sempre foi assim. Isso já foi misturado. Já teve outros homos, né? Não só Homo sapiens, mas o Homo sapiens conseguiu sim se destacar porque ele teve essa preocupação com essa segurança, tá bom? Deixa eu ver uma perguntinha aqui da Juliana. Juliana, é o seguinte, não tem como ele já tem 12 anos, né? Então, com certeza não vai ser a morte do pai que vai determinar a personalidade dele, né? É muito, na verdade, ele tem que trabalhar essa sensação do luto, né? Existem psicólogos que são responsáveis por isso. Eu sempre indico, quando tem uma perda desse jeito, principalmente numa idade assim, procurar um psicólogo para que ele consiga orientar ele, para que ele consiga trabalhar o luto de uma forma efetiva. Depois, se você quiser, eu posso conversar com você no particular, você manda uma mensagem no particular e a gente conversa melhor a respeito disso. Porque, assim, a melhor forma, né, não tem como, né, eu tenho que falar, é um profissional que consegue lidar com o luto. Você, como mãe, pode trabalhar dentro das suas bases, né, a respeito dele se sentir seguro, né, de mostrar para ele que sim, é muito natural alguns processos, que infelizmente a morte faz parte da vida, enfim, coisas dentro desse aspecto, tá? Mas sempre o melhor é procurar um profissional porque ele vai saber lidar com isso de uma forma diferente. Mas com certeza, apesar disso marcar a vida do seu filho, né, a morte do pai dele, não será algo que vai definir a personalidade dele, tá? Ele vai carregar esta ferida, mas não necessariamente a ferida dele vai ser do abandono porque o pai dele morreu. Não é bem assim que a gente trabalha. Existem feridas marcadas de uma forma muito simples, né? E não necessariamente dessa forma. Talvez uma criança esquecida num berço, pode dar a impressão, né? Esquecida no berço, assim, deixada no berço enquanto uma mãe toma um banho.
né? Pode dar a impressão para essa criança que essa criança foi abandonada, ou quando, né, tem um irmão e um dos pais prefere mais um do que o outro, ele pode se sentir menos importante. Então, coisas nesse sentido se cria uma ferida, né? Mas quando a gente fala de uma morte ou de um trauma, né? Porque se não for bem trabalhado a questão do luto, isso pode virar um trauma. Um trauma ele marca de uma outra forma. E aí sim, de acordo com a personalidade já fechado da criança, isso vai ser determinante para que ele carregue o centro de apoio dele, né? Então, possivelmente, ele vai formar o centro de apoio dele a partir das referências que ele tiver no agora, tá? Com o que você trouxer agora, tá bom? Então, o que eu quero que vocês captem a respeito de personalidade hoje é justamente isso. E aí eu quero trazer uma proposição para vocês, eu quero que vocês pensem algo a respeito disso. Até para a gente começar a desmistificar um pouco algumas coisas, né? Eu sempre dou esse exemplo quando eu dou o curso de Enneagrama e eu gostaria de trazer isso para vocês. Então imaginem que vocês estão em um mirante e eu tenho sim um emocional, uma pessoa com centro predominante emocional, um com centro predominante racional e um outro com centro predominante instintivo. E os três estão ali olhando por esse mirante, admirando essa paisagem. A minha pergunta é a seguinte: qual destes três ficaram mais tempo olhando essa paisagem? Esse que carrega o centro predominante emocional, o racional ou o instintivo? Prestem, traguem atenção para isso, porque há um preconceito muito grande e eu acompanho muito esse preconceito dentro do consultório. Às vezes a pessoa chega para mim e a primeira coisa que eu pergunto para ela, e aí, o que você se acha? A pessoa fala, eu tenho certeza, eu sou racional. E ela fala assim, sabe, com empoderamento, como se as pessoas que fossem emocionais não fossem tão boas assim. A gente confunde o emocional com o mimizento e uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Existem muitos aí que não necessariamente são. Eu não sou mimizenta e eu sou emocional, então não tem a ver com isso. Então me respondem aí, quem que vocês acham que vai ficar mais tempo prestando atenção na paisagem? Tá? Então vamos lá, o Roberto me fez uma pergunta. Somente aos 12 anos que será formada a personalidade ou mais em algum outro momento da nossa vida? Não, Roberto, a gente, pelo menos, as linhas de psicologia, os estudos de neurociência dizem que se fecha a personalidade com 12 anos, certo? Então, até os 12 anos, a criança, quando faz 12 anos, se fecha esse padrão de comportamento de personalidade, tá? O que pode acontecer depois é você ir desenvolvendo aspectos relacionados a isso, né? Relacionados a uma questão emocional, uma questão que estava lá dentro escondidinha. Aí tem a ver com outras coisas, mas é com 12 anos que a psicologia diz que se fecha essa personalidade, ok? Entendeu isso? Eu sei que parece, você fala assim, nossa, mas eu sou tão diferente de quando eu tinha 12 anos. Não, hoje você é muito mais adaptado para algumas questões, talvez você tenha trabalhado outros aspectos, mas com certeza a sua personalidade básica está aí. A gente só vai colocando as máscaras, né? Quem nunca? Se eu sentar na frente de vocês, eu mostro quantas máscaras a gente não vai colocando aí na vida para poder sobreviver, né? Sobreviver as relações pessoais, sobreviver às relações de trabalho. A gente vai colocando essas máscaras e vai vivendo aí. Então, assim, e aí o pessoal do Face, ninguém vai arriscar dizer, o pessoal do Insta tá falando aqui, a votação tá pro emocional, tá ganhando pro emocional, certo? Até você me falou que eu sou racional e não achava isso. Pois é. Será? E aí, galera, o que vocês votam? Vamos votar mesmo pro emocional? É isso? É ele que vai ficar mais tempo olhando pro mirante? Então vamos lá.
Vou entregar. Vou falar e vamos pensar comigo e vamos ver se eu tenho razão, né? Vamos construir. O que é que marca? Qual é aquele que fica mais tempo olhando para o mirante? Peraí, Alzira, já te respondo isso, tá bom? Então, quem é que vai ficar mais? É o emocional, o instintivo ou o racional? Tananã. Quem vai ficar mais olhando pelo mirante é o racional. É o racional que vai ficar olhando. Aí você vai falar, imagina como que um racional vai ficar olhando para o mirante um monte de tempo. Sabe por que ele vai? E todo mundo responde emocional, eu já estou até acostumada. Depois de tanto tempo dando esse curso, eu já sei que as pessoas dizem isso. Por que as pessoas acham que é o emocional? Porque o emocional, as pessoas falam, eu vou ficar ali olhando, a pessoa vai ficar admirando. Não, o emocional ele já lida com o belo e com a emoção o tempo todo. Então ele vai chegar lá, vai ver a paisagem bonita e vai falar assim, nossa, olha que bonito, poxa, legal, acabou. Ele já sentiu, lembra? Ele sente com muita facilidade. Ele capta tudo à sua volta com uma facilidade muito grande. Então ele não precisa ficar perdendo muito tempo ali admirando alguma coisa. Agora, o instintivo, ele vai chegar e falar assim: nossa, olha que bonito, olha que legal, olha aquela flor, olha o céu, olha não sei o quê, olha não sei o quê. Poxa, que legal, muito legal. Pronto. Né? Vai ficar ali empolgado com aquilo e pronto. Agora, o racional ele vai ficar olhando, pensando o seguinte: poxa, olha que interessante aquele ângulo que a montanha faz quando ela toca o mar. Olha que interessante essas nuvens e como essas nuvens, não sei o que lá. Olha que árvores mais interessantes, essas árvores crescem assim. Olha a flor de não sei aonde. Poxa, mas como que isso aqui foi crescer aqui? Ele vai começar a questionar as coisas e nesse questionamento ele vai ficar muito mais tempo admirando todas essas coisas, certo? Ele vai precisar ali ficar não só interpretando, mas captando várias e várias informações. Então, assim, aqui em casa é bem interessante, porque eu sou uma emocional e eu sou casada com instintivo, né? E tenho uma filha instintiva. Então, assim, eles são muito mais de admirar as coisas. Então, vão lá e ficam vendo, olha que legal, olha isso, olha aquilo. E para mim, eu olho lá e falo, legal, ponto. E esse legal ponto dá a impressão que eu sou muito mais fria, né? Que eu sou muito mais impessoal, justamente porque às vezes eu tomo, né, essas atitudes um pouco mais assim. Mas não só porque eu sou uma emocional, mas porque eu carrego como ponto de apoio o racional. Certinho? Como assim, então, o racional foi criança índigo? Eu não entendi, Bartira. Não compreendi a pergunta. Então, escreve de novo aí, Bartira, para eu poder entender. A Ju. Alzira, sim, responde. Ah, tá. Alzira, peraí, só um pouquinho, Ju, já volta aí. O que envolve mais uma personalidade marcante? Alzira, depende. E é isso que a gente vai falar essa semana. O que é personalidade marcante? Talvez a minha personalidade seja marcante para você, talvez a minha personalidade seja altamente irritante para o outro. Personalidade, ela tem nuances, e é a respeito desses nuances que nós vamos falar essa semana. Hoje, na verdade, eu estou dando uma grande pincelada só para a gente entender, tá? Mas eu vou falar sobre essa história de personalidades marcantes e vou falar sobre algumas aí, assim, bem conhecidas, tá bom? E aí a gente vai falar melhor disso. Nossa, então meu racional ficou admirando o pôr do sol hoje. Até desenhos e nuvens fiquei vendo. Poxa, Ju, pode ser que você seja um racional. Vamos ver. Pode ser. Se provavelmente você consiga ficar admirando tanto tempo assim,
Pode ser que você seja uma racional ou até mesmo uma instintiva, não é verdade? Por que não? Vai depender, a gente vai olhar melhor isso. Então, não, Bartira, não necessariamente uma criança índigo carrega base racional. Às vezes, na verdade, se a gente for ver, as crianças índigo elas são muito emocionais, né? Então, elas têm uma base emocional, elas questionam muito e aí sim elas podem ter um ponto de apoio racional, mas elas são muito emocionais, elas sentem. E por isso elas são mais questionadoras para algumas coisas, mas com certeza carregam sim essa base mais racional, mas não são basicamente racionais. Elas carregam, né? O predominante delas não é racional, não, tá? Porque elas precisam sentir com muito mais intensidade para poder realizar coisas, ok? Até mesmo para questionar regras ou não, tá? Mas aí a gente vai falar um pouquinho, quando a gente falar sobre as combinações, um pouquinho de combinação entre uma coisa e outra, talvez fique mais clara essa resposta que eu dei para você. Beleza? Tudo bem? Tem mais alguma perguntinha? Porque o Rô já falou que já deu 40 minutos e nós ainda temos que enviar reiki para o nosso planeta, então eu quero saber assim, mais alguma pergunta? Porque lembrando que amanhã o tema vai continuar amanhã é quarta-feira, e quinta-feira mais esse assunto, ou seja, vocês vão enjoar de ouvir eu falar de perfil. Essa semana vai sair todo mundo aqui, ó, alinhadinho em perfil. Mais alguma pergunta? Podemos encerrar? Não, peraí. Não ser aceito e se tornar antissocial pode ser uma característica racional? Não necessariamente. Não necessariamente. Primeiro a gente precisa ver se essa pessoa, se esse ser que não foi aceito e esse ser que que é antissocial, como você diz, se ele não tem uma questão de alguma psicopatia, se ele tem alguma questão que ele precisa trabalhar. E aí sim, depois disso, a gente consegue fazer isso, tá? Porque eu não sou uma pessoa, eu não sou tão social assim também, não. E sou uma pessoa, e sou totalmente emocional. Então, assim, não necessariamente, tá? Então, essa questão do não ser aceito e de se tornar antissocial pode ser uma característica dessa combinação entre emocional e entre racional, tá bom? Ah, vocês acharam rápido? Que bom, então significa que o tema agradou, porque de verdade já deu 40 minutos, né? Já passou um pouquinho, já fez assim com a cabeça. E aí, mais alguma pergunta? Então, assim, Pri, você que me perguntou a respeito de ser aceito e tornar antissocial, vamos fazer o seguinte? Na quinta-feira, você me pergunta de novo se isso não for bem escrito. Porque quando eu falo, se isso não ficou bem claro para você. Porque como eu vou trabalhar as diversas combinações entre uma coisa e outra, pode ser que você entenda melhor o que significa isso. Porque igual, eu sou uma emotiva, eu sou uma emocional, certo? Não sou muito emotiva, não, mas sou uma emocional. E aí, assim, não sou uma das pessoas mais sociáveis, não. Sou meio mal-humorada, acordo de manhã meio reclamando, não sou muito de festa. Quem me conhece sabe que eu sou muito mais sozinha, sou muito mais na minha. Então, não necessariamente isso, mas vamos entender essas combinações entre esse ponto, né, de predominante, o de apoio e esse outro aí que a gente deixa ele ali escondidinho, tá? Que a gente deixa ele adormecido e aí talvez fique muito mais claro para você entender tudo isso. Belezinha, gente? Então, assim, vamos enviar reiki para o nosso planeta, beleza? E aí, assim, guardem as perguntas para fazer amanhã e quinta. Já vai anotando, se alguém teve alguma epifania, não conseguiu dormir, ficou acordado aí à noite, né, e resolveu fazer anotações a respeito de perfil, me pergunta, aproveita que eu amo esse tema e se deixar eu falo horas seguidas. É por isso que eu coloco para dar curso, porque aí no curso eu falo
E aí o Rolando briga comigo pra caramba, porque teoricamente eu tenho tantos minutos para falar no curso e acabo falando um monte. Vamos lá, então? Vamos enviar reiki para o nosso planeta? Ser muito emocional atrapalha muito? Ah, Elzira, ser muito emotivo atrapalha muito, mas ser muito emocional não necessariamente. Há uma diferença entre ser emotivo e ser emocional. Então vamos lá. Só para a gente esclarecer de novo. Emocional é aquela pessoa que tem todo o seu aparato, né, cerebral e, né, neurológico muito mais sensível para a captação de estímulos intra e extrasensorial, certo? De dentro e de fora. Beleza? Agora, quando eu falo de emotivo, são as pessoas que não conseguem lidar muito bem com as emoções. E aí é um outro aspecto. Então, talvez ser emocional é muito bom. Eu sou emocional, então eu não vou falar mal do meu perfil. Eu amo o meu perfil. Mas ser emotivo às vezes atrapalha bastante, tá bom? Ou talvez ser um emotivo com, sabe, um reativo, que também é diferente de instintivo. Instintivo é aquela pessoa que ela tem uma proatividade muito alta. E o reativo é aquele que falou, levou, sabe aquela coisa meio chata? Tem essa diferença, certo? Racional também não é aquele nerd que a gente tem ideia, mas só aquela pessoa que pensa um pouco mais rápido do que os outros. Entendemos a diferença? Então, temos diferença entre emocional e emotivo, instintivo e reativo, irracional e nerd, tá? São coisas totalmente diferentes quando a gente fala de perfil. Quando a gente fala do segundo que eu falei, né, do emotivo, do reativo e do nerd, eu tô falando de características. Eu não tô falando de bases de personalidade. Beleza? Então, beleza, vamos lá. Reikianos de plantão se conectando ao reiki. Quem não for reikiano se conecta através do coração. Vamos lá, vamos mandar reiki para o nosso. E quem sabe a gente, nas nossas meditações, a gente consiga acessar o perfil. E se até o final dessas lives você não identificar o seu perfil, a gente conversa no final e a gente vê o que a gente consegue. Beleza? Então vamos lá. Todos se concentrando em uma só voz, em um só coração, envolvendo o nosso planeta em uma luz dourada de amor incondicional, pedindo neste momento ao nosso Pai Maior a compreensão a respeito de quem somos, a compreensão a respeito das pessoas nas quais convivemos, conseguindo assim nos compreender, nos amar e nos aceitar verdadeiramente. Envolvidos nessa luz dourada de amor incondicional, envolvemos o nosso planeta nesta energia de cura, nos conectando à verdade universal, permitindo que todas as energias de baixa frequência possam ser expulsas de nosso planeta, que a partir deste momento possamos vibrar amor, compreensão e a verdade. No mundo de infinitas possibilidades, hoje eu escolho ser feliz. Namastê. Gratidão a todos vocês. Amanhã às 21h30 estamos juntos. Não atrasa para entrar na live, porque tem um monte de coisa para falar. Depois vocês vão falar que passou rápido e eu não falei metade das coisas que eu precisava dizer. Então, assim, é 21h30 mesmo, porque hoje eu fiquei dando uma enroladinha para esperar as pessoas entrarem. Mas amanhã não vai enrolar não, hein? Entra lá. Se achar que isso foi interessante para alguém, já entra lá no canal do YouTube. Assim que o Rolando já tá subindo a live, vai lá, entra no canal, já compartilha com as pessoas que você acha que vai ser interessante para amanhã elas já pegarem um barco e já começarem nos acompanhando amanhã. Certinho?
Quem perdeu alguma, de novo, qual é o nosso canal? O nosso canal é Instituto Kuan-Yin, tá bom? E lá está absolutamente tudo aquilo que você perdeu a respeito de perfil, de espiritualidade, de tudo isso. E essa semana tem muita coisa. Compartilha com quem você tem certeza que vai aproveitar, até porque, gente, conhecimento é de verdade a libertação. Quem conhece a ti mesmo, conhece o universo. E aí nós somos capazes de absolutamente qualquer coisa. Certinho? Beijo, boa noite, até amanhã.